Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Raiz é Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Final de temporada, acabou o Brasileirão. Vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo e o planejamento do clube nas contratações para 2024. A gente vai trazer para vocês aqui as prioridades, os alvos e muito mais. Tem reunião agendada com o técnico Tite, né, da diretoria com o técnico Tite. A gente vai trazer para vocês os detalhes, quanto que o Flamengo pretende gastar em contratações de olho em 2024. Tem Copa Mickey de volta, é isso mesmo. O Flamengo vai disputar a FC Series, a Florida Cup, em 2024 e vamos trazer todos os detalhes para vocês. Agora tem uma bomba, algo que pode mexer muito com o futebol brasileiro, né? O presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, foi destituído do cargo e pela Justiça, e novas eleições foram convocadas para o prazo de 30 dias. Cabe recurso, mas a gente vai trazer os detalhes para vocês a partir de agora. Então você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito importante, ajuda o nosso conteúdo a chegar em mais e mais e mais pessoas e ajuda a gente a continuar aqui fazendo conteúdo para vocês. E você que ainda não é inscrito, tem um botãozinho aqui embaixo, clica nesse botãozinho, se inscreva aqui no nosso canal, que eu conto com a ajuda de cada um de vocês. Estamos em busca dos 100 mil inscritos. Vamos que vamos? Vamos começar falando sobre essa bomba, essa situação envolvendo a CBF, porque o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro anulou hoje, nessa quinta-feira, uma série de assembleias da CBF e invalidou a eleição do então presidente Edinaldo Rodrigues, do atual presidente. Ou seja, o que isso significa? Com isso, ele foi destituído do cargo, tá? O Tribunal de Justiça do Rio também nomeou o presidente do STJD, o José Perdiz, como o presidente e o responsável, né, para convocar novas eleições no prazo de 30 dias. Essa foi a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Cabe recurso, a CBF vai até o STJ ou até o STF em busca aí de revalidar a eleição do Edinaldo Rodrigues. E fica uma preocupação em relação à FIFA, né? Porque a FIFA já tinha alertado a CBF, destacado aí que se houvesse alguma interferência da justiça, a CBF poderia sofrer sanções, e os próprios clubes também, né? Porque a FIFA enviou, né? A FIFA e a Conmebol enviaram cartas para a CBF para lembrar que a entidade deveria gerir seus assuntos internos sem a intervenção de terceiros, ou seja, sem intervenção da justiça, tá? E a FIFA dizia na carta que qualquer quebra dessa situação poderia gerar sanções, punições severas à CBF por parte da FIFA. Então, você que está acompanhando a gente aqui, já ativa o sininho, porque a gente vai estar em cima de toda essa situação, né? E qualquer novidade a gente vai trazer aqui para vocês, tá? A gente vai trazer a novidade para vocês. Então, se inscreva aqui no nosso canal, porque o negócio está pegando fogo. Agora, vamos ao que interessa também. Vamos falar sobre Flamengo, reforços, mercado da bola. A temporada acabou, né? O Flamengo fechou o Brasileiro de forma vergonhosa, perdendo para o São Paulo. Não ganhou nenhum jogo do Dorival Júnior. Foram 4 jogos contra o Dorival Júnior nessa temporada e não venceu nenhum jogo do Dorival Júnior. Recado dado, castigo para a diretoria do Flamengo. Isso é um fato, né? A maldição do Dorival Júnior, eu vou chamar disso. Mas a diretoria do Flamengo vai se reunir com o técnico Tite ainda esta semana. A previsão é que a reunião aconteça na sexta-feira, né, vulgo amanhã, para falar sobre o planejamento para 2024, essa questão toda envolvendo reforços e etc. Tá? A diretoria já está trabalhando em alguns nomes, em alguns setores, especialmente na zaga e na lateral esquerda, mas vai ouvir do técnico o que ele entende ser importante, o que ele entende ser carência, né? Tiveram conversas superficiais
porque o Tite queria encerrar o Campeonato Brasileiro, ele não queria entrar muito nessa pauta de reforços antes de acabar o Campeonato Brasileiro. Agora acabou, eles vão sentar nessa sexta-feira e vão definir algumas situações, necessidades, questão do elenco, quem pode ser negociado, quem não vai ser negociado, enfim. Apesar de, como eu trouxe aqui para vocês, já tem algumas coisas pré-definidas da diretoria, chegou o momento do Tite colocar as suas opiniões e o seu diagnóstico na mesa. O Tite deve indicar, a necessidade de uma mexida na lateral direita. O Flamengo pode ir ao mercado em busca de um lateral direito, sim, mas antes deve negociar, né, um dos 3 ou até 2 jogadores da posição. Hoje tem o Wesley, Mateuzinho e o Varela. O Tite já deixou claro que não dá para trabalhar com 3 jogadores. O Wesley vem recebendo muitas sondagens, o staff dele espera levar uma proposta oficial na mesa da diretoria do Flamengo em breve, né? Ao longo dos últimos meses ele recebeu muitas sondagens e há uma expectativa grande por parte do staff dele que chegue uma boa proposta, eles vão levar até a diretoria do Flamengo. O Mateuzinho é outro jogador que também deve ser negociado em caso de uma boa proposta. No início de 2023, o Flamengo chegou a recusar uma proposta de um clube da Alemanha e um clube da Inglaterra pelo Mateuzinho. A situação do Varela, para quem me acompanha aqui, eu já deixei claro para vocês. Se chegar uma boa proposta, né, muito boa proposta, a diretoria deve negociar, mas entre esses 3 jogadores, quem tem a maior chance de ficar é o Varela. Por quê? Há membros do departamento de futebol do Flamengo que entendem que o Varela é um jogador de seleção uruguaia, mesmo praticamente não jogando no Flamengo, ele era convocado, está sendo convocado pelo Marcelo Bielsa, que é considerado um gênio, né, entre os treinadores. Então, eles entendem que o Varela tem potencial e que ele só precisa se adaptar e ter sequência, assim como aconteceu com o Eric Pulgar. Eles acreditam que pode, né, se repetir essa situação que aconteceu com o Eric Pulgar em relação ao Varela. Então, dos 3, quem tem mais chances de ficar é o Varela. Vai depender aí também do que vai acontecer nos próximos meses. Prioridades da diretoria: lateral esquerda, né? Saiu o Felipe Luiz, então o Flamengo já trabalha atrás de um jogador para a lateral esquerda. Zaga, né? Saiu o Rodrigo Caio, o Flamengo também trabalha com uma possibilidade aí para a zaga, até 2 jogadores na posição. E meio-campo, pelo menos 2 jogadores no meio-campo é o que a diretoria quer. Um deles é o De La Cruz e o outro um volante. O De La Cruz é prioridade e a gente daqui a pouquinho vai falar para vocês sobre o De La Cruz, tá? Na zaga, o Léo Ortiz é um nome que agrada muito, não só a diretoria do Flamengo, como o técnico Tite também. As conversas elas devem evoluir agora nos próximos dias. O Ortiz vê com bons olhos uma transferência para o Flamengo. E segundo uma galera lá de Bragança Paulista com quem eu conversei, o Red Bull realmente quer cerca de 6 milhões de euros, né, para negociar o Léo Ortiz. O João Vitor, que está hoje no Benfica, era do Corinthians, também é um nome que foi oferecido ao Flamengo e a diretoria do Flamengo vai avaliar essa situação aí do João Vitor para ver se vai tentar contratá-lo, se um empréstimo, enfim, se realmente vai interessar também a comissão técnica do Tite essa questão do João Vitor. Em relação ao De La Cruz, né, a diretoria do Flamengo tem o De La Cruz como principal nome, o foco é que ele seja o principal reforço dessa primeira janela de transferências. A ideia é que ele tê-lo já em janeiro, quando o Flamengo voltar das férias, né? Porque o Flamengo teve férias, o elenco teve férias, essa é a ideia. Na próxima semana, essa situação ela deve ser intensificada junto com o River Plate. Com o De La Cruz, o Flamengo já tem um acordo bem encaminhado, um contrato de 4 temporadas, né? Um salário que, segundo me passaram, é algo cerca de 3 vezes mais do que ele ganha hoje no River Plate, tá? Então é um up financeiro muito grande para o De La Cruz e o acordo com ele está bem encaminhado. Resta, obviamente, se acertar lá com o River Plate, mas o Flamengo já admite que pode pagar a cláusula de rescisão do De La Cruz à vista, que é uma cláusula cerca de 16 milhões de dólares. A diretoria do Flamengo vai propor ao River pagar esse valor, mas parcelar. Caso o River não tope,
as chances são altas do Flamengo pagar esse valor à vista, tá? E eu prometi para vocês aqui, então vou trazer aqui para vocês. A diretoria do Flamengo, ela estima gastar 200 milhões de reais em reforços para as duas janelas de 2024. A janela do início do ano e a janela do meio do ano. Uma boa parte desse valor deve ir para o De La Cruz se o Flamengo tiver que pagar essa cláusula à vista. Por isso o Flamengo tenta aí negociar isso, amortecer um pouquinho, mas, né, como a gente trouxe aqui, não descarta fazer esse pagamento à vista. Não vamos esquecer também das oportunidades de mercado. O Flamengo não descarta oportunidades de mercado. E, claro, chegadas também vão depender de saídas. No caso da lateral direita, como eu trouxe aqui para vocês. A chegada de mais um lateral direito vai depender da saída de um desses jogadores que eu citei para vocês, mais especificamente Mateuzinho e o Wesley, tá? Beleza? No gol, vamos falar do gol. O Flamengo deve negociar ou o Santos ou o Matheus Cunha, tá? O entendimento da diretoria é que dá para abrir um espaço aí entre esses dois jogadores. O Santos, ele tem o desejo de ter mais minutos, então ele está recebendo sondagens, ele foi procurado pelo Grêmio, foi procurado pelo Botafogo, que fizeram consultas, nenhuma proposta oficial ainda, mas fizeram consultas, tá? O staff dele vai se reunir com a diretoria do Flamengo para entender o planejamento para 2024. Mas não tem jeito, ele quer ter mais minutos, um jogador ele quer sempre jogar, especialmente no gol. E o Tite, na coletiva depois do jogo contra o São Paulo, ele já disse que a situação no gol ela é difícil, porque não dá para você mexer tanto. Você tem 5 substituições por jogo, nunca é o goleiro substituído. Então, o Flamengo vai avaliar aí junto com o staff, tanto do Santos quanto do Matheus Cunha, e um desses dois deve realmente ser negociado. O Matheus Cunha, na janela do meio do ano, ele recebeu uma boa proposta de um time da Inglaterra, e pelo que eu sei, ele tinha o desejo de se transferir, mas ele estava sendo titular do Jorge Sampaoli e o Flamengo segurou, não negociou o Matheus Cunha. Vamos ver se vai chegar novamente uma proposta aí pelo Matheus Cunha. Renovações. Gente, Bruno Henrique está renovado, tá? O contrato do Bruno Henrique está assinado por ele, 3 anos. Só falta a assinatura do Rodolfo Landim, que não assinou, não foi anunciado ainda por questões internas do clube. Eles queriam esperar o final do Brasileirão para fazer esse processo. O Everton Ribeiro ele tem a promessa de renovação e ele deve renovar por mais um ano, tá? Com uma opção de mais um, caso algumas metas sejam atingidas. Mas essa possibilidade hoje é maior do Everton Ribeiro renovar o contrato por mais um ano. Gabigol, a situação está ficando um pouco chata para ambos os lados. O Gabi, pelo que eu sei, pelo que eu soube, quer ficar no Flamengo, ele quer renovar. Estava tudo bem encaminhado, mas o Landim começou a dar uma segurada nessa reta final de temporada por conta das críticas, né? Por conta da própria situação do Gabi em campo, passou a jogar muito pouco. Então, é algo que eles vão conversar agora, né? Agora que acabou o Campeonato Brasileiro, eles vão ter essa conversa, mas estava tudo encaminhado, com 20%, um contrato por mais 4 temporadas, com 20%. Só que deu uma travada e retrocedeu um pouco. E isso aí acaba sempre causando um desconforto em ambos os lados. Eric Pulgar foi eleito para a seleção do Campeonato Brasileiro, o melhor volante do campeonato, né? O Flamengo vai oferecer a ele uma valorização salarial e uma renovação de contrato, tá? Ele foi eleito aí no prêmio Bola de Prata da ESPN. O Arrascaeta também, ao lado do Rafael Veiga, foi eleito o melhor meia do Campeonato Brasileiro pelo prêmio do Bola de Prata da ESPN. Pré-temporada do Flamengo já definida. O Flamengo vai fazer a pré-temporada nos Estados Unidos e vai disputar o UFC Series, que é a Florida Cup. Vai jogar no dia 27 de janeiro contra o Orlando City. A ideia do Flamengo é fazer mais um amistoso por fora, tá? Essa é a ideia do Flamengo, montar mais um amistoso por fora antes desse jogo contra o Orlando City. Antes desse jogo aí contra o Orlando City, essa é a ideia do Flamengo. A ideia do Flamengo é ficar uns 10 dias lá nos Estados Unidos fazendo essa
essa pré-temporada da Copa Mickey. Quem aí lembra? Em 2019, tudo começou na Copa Mickey. Então, o Flamengo vai tentar repetir esse feito aí. Beleza, galera? Para você não perder nada, não esquece de ativar o sininho, se inscrever aqui no nosso canal, porque agora o mercado vai pegar fogo e tem muita coisa para acontecer aí com o Flamengo nos próximos dias. Beleza, galera? Grande beijo para vocês. Ó, tchau, tchau.